Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao evento sobre tendências de comércio exterior para 2022. É uma alegria muito grande ter a presença de todos vocês nesse evento. Nosso encontro de hoje será um bate-papo com o objetivo de compartilhar os hot topics de comércio exterior, que nós acreditamos que devem ser objeto da sua atenção para os próximos meses, e discutir também sobre como as empresas poderão se preparar para eles. Essa agenda será intermediada pelas especialistas da área de Trade and Customs da KPMG no Brasil e terá a mais que incrível contribuição de convidadas excepcionais que há muitos anos já encaram com maestria e vamos ser realistas, né? Paciência e também um pouco de dose de bom humor as adversidades do ambiente de comércio exterior aqui no Brasil. Bom, vamos começar falando das nossas convidadas, então? Nossas duas primeiras convidadas representam a Mecomex Brasil, a associação que foi criada para promover uma maior integração e desenvolvimento técnico entre as profissionais mulheres que atuam com Comex. São elas a Cristiane Cardinale e a Raquel Teixeira. A Cris, fala um oizinho aí, Cris. E eu já estou sendo íntima, tá? Porque a gente está em ambiente entre Oi, amigos, né? bom dia, pessoal. Bom dia, Cris. Bom, a Obrigada. Cris é cofundadora e vice-presidente da Mecomex, e a Raquel é. Oi, Raquel. Olá, bom dia. Bom dia, Raquel. É diretora da associação. É, as duas possuem ampla bagagem em trade compliance, tendo trabalhado aí anos e anos em indústrias do segmento automotivo, agrícola e outras consultorias. Por último, e não menos importante, nossa terceira convidada é a Maria Gabriela. E aqui eu vou também pedir a mesma licença poética que pedi para a Cris, tá, Gabi? E te chamar de Gabi, se você nos permitir, claro. Com certeza, Ana. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Bom dia, Gabi. Para nós também é um grande prazer tê-la também aqui. Bom, a Gabi está diretora Latam de Trade Operations na Johnson Johnson e possui vasto conhecimento não só sobre a operação aduaneira em si, como também da cadeia de suprimentos como um todo. Então, mais uma vez, Cris, Raquel, Gabi, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Certamente o conhecimento de vocês irá enriquecer demais a nossa discussão hoje, tá? Muito obrigada, Ana. Imagina. E aqui do nosso lado, né, da KPMG, nós também temos um timaço de mediadoras. E eu gostaria de apresentá-las para todos vocês aqui. A primeira delas, a Roberta Zuliger, a nossa gerente sênior, que é especialista em tecnologia aplicada à operação de comércio exterior e em regimes aduaneiros especiais. Bom Temos dia a também, todos. oi, Rô. Temos também a Marcela, a Paula e a Thaís Carrucha, que são as nossas gerentes especialistas em planejamento tributário e aduaneiro e conformidade aduaneira também. Vocês vão ver, né? Quando a gente fala de conformidade aduaneira, entra na conta a OEA, classificação fiscal, análise de acordos de complementação econômica, valoração aduaneira, entre outros. Então, meninas, muitíssimo obrigada também pela presença de vocês. Contamos aí com vocês também para nos ajudar aí a nos aprofundar mais no tema aí de interesse que a gente está querendo explorar. Obrigada, Ana. Bom dia. Imagina, bom dia. Bom dia, gente. Oi, tá. E por fim, a pessoa que vos fala, que está como sócia-diretora da área de Trade and Customs e está aqui tendo essa honra enorme de dividir esse espaço com tamanho conhecimento aqui de todas. Bom, antes da gente começar a discussão, eu gostaria de passar um recadinho para vocês que estão nos ouvindo. Primeiro deles, a gente não vai compartilhar um material específico com vocês, a gente não vai projetar nada, vai ser realmente um bate-papo. Então, por isso, a gente conta bastante aí também com a interação de vocês. Então, no combo box da direita, né, de perguntas e respostas, vocês sintam-se à vontade para fazer questionamentos para as convidadas, para a KPMG, e também fazer considerações. Esse espaço é de vocês também, tá bom? E até para que vocês consigam ter uma visibilidade de todas as palestrantes, vocês vão observar no canto superior direito da tela de vocês que existe o botão de layout, né? E nesse layout você pode optar pela opção
Eu não sei se dependendo da versão do Webex está com um nome diferente, mas aqui para mim está aparecendo como Grid, que é para vocês poderem ver todas as palestrantes aí ao mesmo tempo, mesmo que elas não estejam falando, tá bom? Isso é só uma dica para melhorar a experiência de vocês aí, que são os nossos grandes convidados também desse evento. Mas vamos lá então, né? Eu gostaria de começar a nossa troca com a provocação, uma provocação para a Gabi. Olha só, hein, Gabi? Já começamos com o pé direito, hein? Anda lá. Gabi, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira lá no início dos anos 2000, na área de logística internacional, na empresa que eu atuava, era comum nós temos as daily meetings da área de logística. E elas aconteciam de manhã, na verdade, o que a gente observava, né, naqueles encontros era que o tom de conversa sobre comércio exterior era sempre motivado pelo controle de gastos. Então, por exemplo, nessas reuniões a gente falava muito de 3 KPIs importantíssimos que eram monitorados à risca pela administração. Então, a gente tinha o índice de premium freights, a taxa de internação, estoque de segurança. Então, para mim ficava muito claro que a área de Comex, naquele contexto, praticamente era vista como mal necessário, uma área cujo principal objetivo era abastecer a fábrica sem trazer maiores prejuízos econômicos e financeiros para a empresa. E aí vem a minha pergunta, Gabi, mas e hoje em dia, como que você enxerga que a área de comércio exterior tem sido vista pelas empresas? Realmente ainda só está limitada como uma área operacional? Se você puder compartilhar com a Não, gente. ótima pergunta. Acho que bom dia mais uma vez a todos que estão aqui. Acho que é uma ótima pergunta e eu tenho uma bela trajetória para compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu também comecei, né, tenho 26 anos na área de comércio exterior e eu sou também do tempo que a gente batia ainda DRI na máquina de escrever. Eu acho que com esse passar dos anos, comércio exterior, assim, acho que todo mundo que está aqui vai lembrar, a gente via pilhas e pilhas de papéis, né, na mesa das pessoas, a gente dependia totalmente de despachantes aduaneiros, né? Então, a gente olha isso para trás e olha agora, não só na pandemia, mas um pouco antes, como isso vem, essa sustentabilidade da área vem se tornando um papel fundamental para a empresa. Acho que o pilar de comércio exterior, ele passou a agregar valor para a companhia. Principalmente aqui, obviamente, falando de grandes importadoras de matéria-prima, grandes fábricas e também exportadoras, né? Porque não é só um processo, é um processo que hoje está cada vez mais sendo simplificado, a gente vê muito essas movimentações de DUIMP, catálogo de produtos, né? A gente vê muito mais Anvisa conversando com Receita Federal, lead time sendo reduzidos. Então, assim, a gente vê isso agregando valor, né? A gente falava de uma importação marítima, a gente falava de 60 dias, hoje a gente fala de 17, 20 dias. Não hoje, né, pela crise dos containers, mas assim, tudo isso para dizer o quanto o comércio exterior, bem sustentado, bem estruturado, ele agrega valor para a empresa, né? Hoje, por exemplo, né, e falando aqui, trazendo à tona um exemplo muito praticado que a gente construiu nesses últimos 3 anos na Johnson, e com uma bela parceria da KPMG também. Estruturamos um pilar regional de comércio exterior. Comércio exterior era integralmente terceirizado, integralmente. A gente não tinha profissionais com skills e com capacidade técnica na área, nem sequer olhando as empresas terceiras que atuavam para a gente. A gente não só internalizou, né, a parte mais estratégica, obviamente que a parte de burocrática de despacho aduaneiro, a gente continua terceirizada, mas eu gosto de falar que a gente montou uma área com filé mignon do comércio exterior. Porque a gente hoje pensa estrategicamente, a gente olha para automação, a gente olha para controles, compliance, né? O quanto a gente percebe a implementação do OEA, por exemplo,
né? O quanto a empresa hoje ela ganha. Então, assim, não é mais uma simples área, é uma área de sustentabilidade para os negócios da empresa. Então, como importação não só passou a ser uma coisa burocrática e necessária, ela passou a ser uma grande oportunidade. Ainda mais com implementações de regimes, como a gente tem hoje, de RICOF, né? Acabamos de fazer uma bela implementação de RICOF com a KPMG também. Então, quando a gente olha esse pipeline de oportunidades que o comércio exterior hoje nos provém, acaba sendo um polo muito competitivo para as empresas, né? Você trazer um drawback, você ter um regime especial de ex-tarifário, né? A gente passou 2 anos aí quase de pandemia, com várias oportunidades de ex-tarifário. Então, assim, é fundamental você ter um processo muito estruturado, uma área com pessoas com skills técnicos, né? Pensando estrategicamente, redução de custo, o quanto isso agrega valor para a empresa, automação, ferramentas de automação. Não dá mais para ficar fazendo comércio exterior Excel, né? A gente, há 2 anos, a gente começou assim, né? Nessa nossa jornada, a gente criou o pilar regional de comércio exterior na Johnson, a gente em seguida automatizou, né? A gente trouxe uma ferramenta do mercado para gerir e nos prover toda a visibilidade. Depois de 1 ano dessa ferramenta implementada, a gente começou a implementar os regimes especiais que essa ferramenta também nos provia. A gente acabou de implementar o RICOF, como eu acabei de dizer. Então, assim, quando a gente está estruturado, com a área estruturada e começa a olhar essas oportunidades e trazer esse valor agregado, a área de comércio exterior cria, assim, a empresa passa a ser dependente, né? E principalmente, falando aqui da Johnson Johnson, a gente tem o maior campus fabril no Brasil. Então, a gente tem 15 fábricas em São José dos Campos. Então, é um site que depende exclusivamente de matéria-prima importada. Então, assim, a gente precisa agregar valor. A gente tendo um RICOF, tendo um drawback, fazendo um ex-tarifário, eu agrego valor incrível para a companhia, né? Então, Gabi, e assim, se você puder compartilhar conosco também, qual que foi o turning point da Johnson, né? Ou, por exemplo, da sua carreira na área de comércio exterior, que você começou a perceber que as empresas falaram, opa, a área de comércio não é só trazer material e exportar material. Ela tem realmente um valor agregado para a minha operação. E o que você entende que foi a chave, a mudança de chave? eu acho que foi custos, primeiro, custos descontrolados. Eu faço a logística a qualquer preço, né? Então, Uhum, acho que não dá mais para fazer embarques enormes aéreos, por exemplo. Estou falando aqui da minha experiência, na minha jornada. Eu não posso, eu preciso consolidar, eu preciso reduzir custos. Acho que passou a ser fundamental olhar o custo de uma importação, né? O que a gente chama aí no mercado do landed cost, do custo de tudo importado. Acho que, para perfeito. mim, a grande virada foi quando a gente começou a ser muito cobrado, a empresa a perder rentabilidade nos negócios por altos custos logísticos, falta de consolidação, logística a qualquer custo, fretes. Então, quando você estrutura uma área e começa a se organizar, né, para isso, você consegue ter essa visibilidade, consegue atuar em diversas frentes para fazer isso. Eu acho que a grande mudança, Ana, para a gente, e não só da Johnson, mas na jornada, assim, porque acho que isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos, tá? Eu acho que é a questão do papel, quanto que a gente pode trazer de benefício para a empresa, mesmo tendo uma matéria-prima importada, né? Então, acho que a gente tem Exato. mecanismo. E outro ponto importante é compliance. Hoje e daqui para frente, já falando do futuro do comércio exterior, 2022, compliance, compliance, compliance. Não dá mais para não ter um regime OEA, por exemplo. Daqui 2 anos, as empresas que não forem OEA assim, vão ter dificuldades tremendas de poder fazer importação. Porque a Receita quer modernizar, a gente precisa do INPE chegando. Então, as empresas precisam cuidar
do seu lado de compliance, de documentação, de procedimentos, para a gente estar preparado para esse futuro e também permitir com que os órgãos, né, as agências aí governamentais possam deixar mais o caminho livre para as empresas idôneas, empresas compliance. Então, eu diria que seria custo e compliance. Perfeito. E assim, também tem um contexto também, né, macroeconômico, que no final das contas as empresas tiveram que recorrer aos mercados externos, porque o mercado interno não era suficiente também para ser totalmente suprimido suprido pela nossa indústria local, né? Então, perfeita colocação. Inclusive, Gabi, esses pontos que você trouxe só reforçam que, no final das contas, o posicionamento da área de Comex também depende de uma criação, vamos dizer assim, num nível institucional, né? E quando eu falo institucional, no nível Brasil, desses aparatos legais, operacionais que você mencionou, né? OEA, regimes aduaneiros especiais, para que, né, a empresa possa efetivamente se desenvolver. Então, tem que ter uma conexão também com que o, o, o governo brasileiro tem que fomentar esse tipo de, de, é, de benefícios, De né, de aparatos para que benefício. as empresas possam crescer de fato, né? E Eu acho aí que eu acredito. Desculpa te Oi, interromper, Ana. imagina. Não, é assim, a gente da área técnica, né, de comércio exterior, a gente fica um pouco com receio. Ai, nossa, fazer drawback é complicado, fazer ex-tarifário é complicado, laudo de não similaridade. E quando a gente vê, assim, quando você tem um controles estabelecidos dentro da empresa, torna tudo muito mais fácil. Então, quando você cria, eu criei, por exemplo, e aqui só compartilhando como benchmark, eu criei um segmento só de regimes especiais dentro do meu pilar regional. Então, eu tenho um segmento que só olha regime especial, só olha processos atípicos, né? Processos que a gente chama de especiais e atípicos. Então, assim, e essa é uma outra dica que eu dou: separa do time da operação. Faça um pilar que possa olhar com zelo por aquilo que é super importante e que traz valor agregado para a companhia. E uma outra dica de um outro pilar também que a gente criou na Johnson foi um pilar de compliance. Então, eu tenho um pilar que audita todos os dias a minha operação. Então, ela audita em termos de procedimento, em termos de documentação, de compliance, para quê? Para que eu faça o meu gerenciamento do risco do meu OEA. Há 3 anos a gente tem já o OEA implementado. Então, eu super recomendo, embora muitos aqui não tenham ainda OEA, não importa. Montar uma área ou uma pessoa ter um olhar de compliance dedicado foi fundamental no sucesso que a gente vive hoje da operação aqui da Johnson. E aí, Gabi, Excelente eu acho. ponderação. Desculpa, Ana, eu ia Oi. comentar. Eu ia comentar que realmente eu acho que o comércio exterior, resumindo talvez todos esses pontos, ele realmente tem ocupado um papel de protagonismo mesmo, e não somente para realizar a importação e exportação, mas devido à importância estratégica, até pelos impactos tributários que a gente tem nas operações de comércio exterior. E aí eu acho que da mesma forma que a gente tem um impacto tributário muito grande, a gente tem igualmente oportunidades tributárias muito relevantes, quando bem exploradas, elas acabam impactando no resultado da empresa e gerando um impacto positivo, chamando para si, né, esse lugar de protagonismo. E aí, nesse sentido, a gente tem visto muitas medidas institucionais que têm sido adotadas aí no sentido de burocratização, de simplificação, e até direcionando agora, talvez, para a Raquel e para a Cris, quem preferir responder, que medidas vocês entendem que têm sido propostas e adotadas pelo governo brasileiro que corroboram com essa ideia de desburocratização, com essa ideia de comércio exterior estratégico? Como que vocês veem esses impactos para 2022? Cris, não sei, posso pegar? Pode Começar? ir, eu Fica complemento. à vontade de me interromper.
Bem, Pode. obrigada, Paula. Eu acho que, para começar, né, quando a gente fala de medidas de facilitação, não tem como não falar do acordo de facilitação do comércio. Então, é preciso a gente lembrar que todo esse movimento que está acontecendo hoje no Brasil é um movimento internacional mesmo. Então, o Brasil ele é signatário, né, do acordo de facilitação do comércio perante a Organização Mundial do Comércio, né? E o acordo de facilitação do comércio, que a gente chama do AFC, ele está totalmente em consonância com várias medidas que a Organização Mundial das Aduanas vem implementado, que é o tão famoso a Convenção de Kyoto revisada, né? Enfim, tem diversas medidas também, né, mecanismos da OMA de facilitação do comércio que estão relacionadas com o AFC. E aí, por isso que muitas vezes, quando o AFC saiu lá atrás, parecia algo muito utópico. Nossa, o Brasil é signatário, mas isso vai acontecer? E aí, o que aconteceu? A gente está falando do single window, né, que eles falam do guichê único na tradução do Acordo de Facilitação do Comércio, e que está aqui, tá com toda a tona, né, já foi implementado o novo processo de exportação em 2018. Muitas empresas desafiaram, não acreditavam que ia acontecer, que não ia ter todo o link da DUI, e ela aconteceu, né? E hoje a gente está vivendo a transformação da parte do novo processo de importação, e o governo vem andando a passos largos também, independentemente da gente ter sofrido aqui, né, com a pandemia e alguns atrasos, realmente surpreende como que o governo tem caminhado, né? A gente fica assim, será que vai sair mesmo um catálogo de produtos? Enfim, 2, 3 semanas atrás, a gente estava lá, todo mundo acompanhando a live do governo sobre o catálogo de produtos. Então, eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente está falando de facilitação, voltar o olhar para o acordo de facilitação do comércio. Não são tantos artigos, e quando a gente percorre os artigos, a gente vê que tudo que está acontecendo aqui no Brasil, até a consulta pública, porque a normativa do catálogo de produtos está em consulta pública, porque o próprio acordo de facilitação do comércio fala que tem que colocar as normativas em consulta pública, trabalhar nos pilares, né, que é o próprio pilar que a OMA fala, que é a parceria entre aduana e empresa, aduana e setor privado, e aduanas entre aduanas também, que o Portal Único vai dar mais esse step, né? Ele começa no nível nacional, mas ele vai também para o nível regional. Então, acho que os principais que a gente tem vivido hoje é a DUI, que já foi implementada, mas que tem várias releases saindo, que a gente tem acompanhado, principalmente na parte, enfim, eu trabalho bastante na Cardina com granel sólido, na exportação, tem bastante release de CCT e tudo mais, de link de nota fiscal de exportação que vem saindo de novidades, então tem que acompanhar ainda. E com relação também ao novo processo de importação, o catálogo de produtos, acho que é o que a bola da vez, digamos assim. Mas para 2022, a gente tem que lembrar também que o novo processo de importação, né, que o pessoal lá do governo, na figura do Tiago sempre, né, e do Zambrano repetem bastante, eles têm vários módulos, né? Então tem pagamento centralizado, que surpreendeu bastante para a gente. A gente, na exportação, pelo menos muitas empresas duvidaram que ia ter esse link da nota fiscal dentro da DUI. E aí, né, o pagamento centralizado está trazendo também que a nota fiscal, que, enfim, deve vir também para dentro da DUI. Então, tem vários módulos que a gente tem que ficar atentos, além do catálogo de produtos para 2022, eu diria. E também tem particularmente, eu também trabalho com os terminais, atendendo os terminais na Cargill, e tem o novo ADE02. Então, a própria normativa dos terminais, né, o ADE02 de 2003, ele também vai migrar para o Portal Único de Comércio Exterior. Então, quem trabalha com terminal aí, ficar atento também, porque o antigo sistema, homologado pela Receita Federal, enfim, não é mais aquilo que a Receita Federal está pedindo, né? Dentro do Portal Único de Comércio Exterior, tudo que acontece também nos terminais precisa subir para dentro do portal. Então, o que eles estão construindo? Eles estão construindo realmente um sistema único que vai consolidar tudo o que acontece na operação de comércio exterior. E aí, acho que a Gabi falou muito bem, a Ana também, agora na primeira pergunta que foi endereçada, mas eu acho que assim, a gente está saindo de um comércio exterior muito complexo que é no Brasil, pelo próprio arcabouço jurídico também, e o governo vem nessa toada de facilitar construindo um sistema único. Só que o que acontece? Eu acho que, enfim, para 2022, o que as empresas precisam ficar atentas? Quando ele está falando de facilitar e trazer tudo para esse sistema único,
informatizado, ou você vai dar esse passo também, ou pode ficar mais complexo ainda, que foi o que a Gabi falou, não tem mais comércio exterior em Excel. Imagina você ficar no comércio exterior em Excel, num ambiente complexo, aí o governo vem facilitar, colocar tudo, unificando o end-to-end da sua operação, e você acha que você ainda vai conseguir trabalhar com um processo com muitas etapas manuais, sem tantos controles internos, que é tanto que o EA fala que as empresas têm que ter controles internos. Então, eu acho que para 2022, as empresas precisam ficar atentas, principalmente com relação a esses tópicos. Cris, não vou manipular, pegar todo o tempo aqui, vou passar para você também. Nada que isso, mas a Raquel, ela realmente mencionou aí os principais tópicos, né? Eu gostaria só de fazer uma complementação nessa resposta e mencionar, a Gabi realmente já falou do EA, a Raquel mencionou ele rapidamente aqui, mas eu queria enfatizar, né? O EA como esse programa mundial, né? O EA é mundial, ele faz parte do Acordo de Facilitação do Comércio. Ele está aí seguindo aqueles 3 pilares, né, do Marco Safe da OMA. Quando a gente pensa, né, nessa questão da parceria aduana-empresa, quando a gente sabe, né, que tem um focal point, que tem um parceiro ali dentro da Receita Federal que de fato atua, né, para nos auxiliar, para nos ajudar, nos ajuda demais. É uma visão muito moderna, né, gente? O OEA é uma visão muito moderna. É uma iniciativa que, de fato, agiliza as operações de comércio exterior, reduz custo e é gratuito, né, pessoal? Como a Gabi falou, é uma grande oportunidade, faz parte do programa de sustentabilidade aí de todas as empresas operantes no comércio exterior. Eu queria também destacar, por exemplo, recente, a gente teve para todas as empresas que já eram certificadas, né, no OEA conformidade, a gente teve a possibilidade aí, né, uma portaria integrada do SESEX que possibilitou as empresas aderirem ao EA integrado, né, que é uma iniciativa aí são benefícios, né, relacionados às operações de drawback, as empresas que operam com drawback, suspensão e isenção, e também é caráter voluntário, né? O único ponto é que tem que ter essa certificação prévia no OEA. Então, eu queria destacar, porque realmente é mais uma iniciativa da Receita Federal OEA integrado, né, junto aí com a CSEX, e visa o aprimoramento, né, a gestão de riscos, controles, envolvendo aí as empresas que têm esses benefícios, né, do drawback, utilizam o drawback. Então, eu gostaria só de complementar essa resposta falando dessa questão do OEA integrado. Obrigada. Excelente. E aí, eu acho que até em linha com o que a Raquel comentou, que é um termo que você usou, Raquel, que é de parceria, né? Eu vivi muito isso na implementação de OEA, que a gente via uma postura da Receita Federal realmente no sentido de não buscar uma empresa perfeita, não buscar uma empresa isenta de riscos, mas uma empresa que tivesse todos esses riscos mapeados, né? E aí, se vocês também puderem compartilhar com a gente um pouco da experiência de vocês com essa questão de ter riscos mapeados e não ser isenta de riscos, a gente vê um pouco que os clientes têm uma preocupação, né, em abrir esse canal todo para a empresa fiscalizar, entre aspas, talvez não seja nem esse o termo, mas para a empresa realmente conhecer a operação. Como que vocês veem essa questão dessa parceria, dessa questão de mapeamento de riscos? Eu vou. Pode falar. Vou falar. Até um mês atrás, né, eu era focal point OEA de uma grande indústria automotiva, eu fiquei anos e anos trabalhando nessa integração indústria e Receita Federal. Então, assim, eu posso afirmar para vocês que é realmente uma parceria. Toda empresa, só o fato dela existir, ela tem riscos, as empresas elas não têm que ficar preocupadas com esse tipo de situação. Não existe empresa que não tenha risco. Quando a gente fala em comércio exterior, a gente está falando também sempre de risco. Então, ali, quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está falando de risco inerente, né? Então, quando eu apresentava ali aquele mapa de risco inerente, as pessoas ficam inerente à atividade. Não quer dizer que a empresa tem todos esses riscos. Ele é inerente à atividade só pelo fato da empresa operar no comércio exterior, né?
E aí a gente analisa todos aqueles riscos, né? A gente retém ali os riscos residuais, que são de fato. A empresa tem procedimento? Se ela tem procedimento, se o procedimento é divulgado, se as pessoas conhecem, se ele é aplicado, se existem evidências, né? O que era um risco inerente, ele já vai para um risco ali para ser monitorado, ou só para, né? Então, assim, a gente sempre apresentou isso para o Focal Point da Receita. Ele sempre nos auxiliou na construção também, fazendo comentários. Nunca tivemos problema de nenhum departamento da empresa em a gente não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo, porque assim, gente, como eu falei e repito, e depois passo a palavra para a Raquel complementar também. Risco, ele existe. Não existe empresa que não tem risco, né? Então, assim, com muita tranquilidade, é realmente uma parceria. As pessoas que estão ali na Receita Federal atendendo cada uma dessas empresas certificadas como EA, eles nos ajudam, nos apoiam, nos auxiliam, ajudam a gente a encontrar soluções quando às vezes, né, acontece, né? Muitas vezes a gente precisa abrir ali algumas situações e eles nos ajudam propondo soluções também. É maravilhoso. Isso aí, Cris, falou super bem. E só complementando também, passei recentemente pelo monitoramento até o virtual da certificação da Cargill Alimentos, tem cerca de umas 3 semanas. E aí, reforçando, o tom realmente é de parceria. E interessante essa parte que foi questionada do gerenciamento de risco e que a Cris falou. Não existe empresa sem risco, eles sabem disso. Se você entregar tudo verdinho lá, eles vão falar assim, vocês estão de brincadeira, né? Não existe comércio exterior. Gente, o nosso dia a dia, a Gabi está na operação, né, Gabi? Eu fico na consultoria aqui na Cargill, mas é o jogo do risco que a gente brinca, né? Tem hora que você tem que ali fazer uma tomada de decisão, que não significa que não é compliance, que é o que a Cris está colocando, mas é que existem operações que o risco é inerente da própria operação e você tem que seguir, né? Então, como que você vai agir? Só que o que acontece, que eu acho que é um pouco o que a Cris falou e que a Gabi também falou no começo. No dia a dia do comércio exterior, eu dou sempre esse exemplo, quem trabalha comigo já cansou de ouvir minha frase, que eu peguei de uma colega minha que trabalha aqui no contencioso comigo. Existem várias formiguinhas picando e um elefante passando. Se você não tem um processo implementado dentro da sua empresa, né, do risk assessment, de você ir lá e fazer a avaliação do risco mesmo, entender onde é que ele mora, o que vai acontecer? Às vezes você vai cair na distração de ficar focando nas formiguinhas que estão ali passando, que estão te picando. Você fala, nossa, eu preciso ver isso, preciso daquilo, mas às vezes tem um elefante passando que você não está percebendo. E isso você só consegue identificar onde está na sua empresa se você tem um processo com um nível de maturidade, né, suficiente para que você consiga identificar. Esses aqui, né, são as formiguinhas, não é onde eu vou focar, porque no final das contas, quando você passa pelo monitoramento EA, eles não estão olhando as formiguinhas também da sua empresa, eles não estão olhando coisa pequena, eles vão muito focados, eles fazem um raio-x da sua empresa. Quando eles estão ali com você no monitoramento, na recertificação, ou até mesmo na certificação, quando eu passei lá atrás pela certificação, eles focam onde tem risco mesmo, eles não vão, né, desviar o olhar para determinadas particularidades. Os critérios são extensos, do EA são extensos, mas eles se aplicam para todas as empresas com a mesma robustez? Não, porque tem coisas que, bem, eu não opero, né? Esse volume não é relevante, então não vai se aplicar da mesma maneira. Não é tão assim, sabe, one size fits all. Ele é adaptável também, né? E cada empresa precisa justamente ter o seu procedimento de gerenciamento de risco lá atrás. Tinha um standard que ele falava, segue essa tabela, né, a legislação do EA. Depois ela veio falando assim, não, segue um procedimento dentro da linha da ISO, Do que vai fazer negócio, sentido né? para vocês, para o seu negócio, cria, muda a sua cultura e faça algo que faça sentido, porque aí vocês vão identificar mesmo onde que está morando esse risco e aplicar o gerenciamento. Ô, Raquel, sabe o que eu Exatamente. estava lembrando aqui dessa questão? A gente está falando muito de gerenciamento de risco nosso, né? E o da Receita Federal está cada vez Também, mais robusto. aprimorado, né? A gente tem ouvido falar, Inteligência artificial. a gente tem já ouvido falar em blockchain. Vai ser uma realidade, né? Isso é um fato, né? Exato. E até, inclusive, nesse link que você trouxe, Cris, a gente recebeu uma pergunta aqui bem específica relacionada à blockchain. Obrigada, viu, Dani? Dani é o nosso sócio aqui da área de Trading Kansas. Ele
trouxe esse questionamento porque tem tudo a ver com isso que vocês estão explicando, meninas. Então, o que ele perguntou, né? Como que vocês projetam o ambiente de comércio exterior em 2030? E, na opinião de vocês, blockchain será uma realidade? Gente, até se vocês me permitirem fazer um comentário anterior, e aí, meninas, por favor, sintam-se à vontade para agregar. Sem dúvida nenhuma, Dani, a blockchain não só será, como já é, porque os elementos de unicidade, né, do unique key, que é a prioridade da codificação do blockchain, ele já está sendo implementado pelo portal único, né? A prova, eu crio índices específicos, né, únicos para cada registro que eu lanço dentro do portal único, e como a Raquel colocou, a Cris colocou e a própria Gabi na abertura que a gente teve discussão ponderou, esses módulos vão estar interconectados, né? Então eu não vou precisar de qualquer maneira redigitar a informação, porque ela já foi originada lá no primeiro gatilho e ela vai ser resgatada ao longo desse processo, tanto de exportação quanto importação, que é exatamente o princípio da blockchain. Você vai ter um registro único que vai ser auto-auditável. Então, por exemplo, até brinco que os nossos colegas de auditoria aqui da KPMG não me ouçam, mas eu brinco que a auditoria daqui a uns 20, 30 anos, né, não vai ser necessária mais. Eu preciso ter uma área externa para auditar o processo da empresa, porque os processos serão auto-auditáveis. Então, com o guichê único do Pucomex, certamente a gente vai ter isso daí já auto-auditável no momento em que eu tiver tudo integrado, né, sobretudo com os órgãos anuentes, que é inclusive a grande iniciativa do LPCO para 2022 também, trazer mais gente para 2022 como já integrado no NPI. E certamente em 2030, Dani, e convidados, a ideia é que pelo menos esse guichê único, né, a ideia do portal único esteja bem amadurecido, pelo menos o terreno seja propício para que a gente dê esse passo futuro rumo a processos auto-auditáveis. O que vocês acham, Cris, Raquel, Gabi? Eu acho que se eu puder aqui, Ana, complementar, acho que tudo que todo mundo já falou é super válido, pensando no comércio exterior 22 até 30, até mais para frente. Conformidade e automação. Acho que a gente não vai ter mais. Eu vejo, e aí é uma opinião muito própria minha, eu não vejo mais canal vermelho, por exemplo. Eu não vejo mais conferência documental nem física. Não vejo. Ou vejo, na verdade, acho que vejo para uma minoria de empresas. Empresas essas que não tiveram oportunidade de se estruturar, de se organizar, né? de olhar com esse olhar mais de conformidade. Porque, assim, a Receita, a Anvisa, eles querem... A Anvisa quer proteger, obviamente, né, a saúde, digamos assim. Agora, a Receita, ela quer facilidade, ela quer deixar com que empresas idôneas, e aqui não estou falando de empresas de grande porte, pequeno ou médio, empresas idôneas, empresas que têm erros, empresas que cometem falhas, empresas que têm erro documentacional, que têm erro de embarque. Quantos de nós aqui temos falta de embarque? Né? São assuntos e são processos que a gente vai sempre ter, entendeu? Não tem como evitar uma logística 100% integrada, 100% correta. Então, assim, eu acho que a Receita Federal está mostrando que sim, eu confio em vocês, porque vocês estão olhando com conformidade, estão olhando para a ética profissional, para a documentação, pagando os impostos, vocês estão olhando. Então, cada vez mais esse olhar do futuro de compliance vai ser benéfico para a gente. Então, dá trabalho implementar o EA, né, gente? Dá. Dá trabalho fazer revisão de LCM? Dá. Dá trabalho fazer catálogo de produto, atributo de produto. Meu Deus, pensa que eu tenho 30 mil SKUs que a gente está fazendo atributos, catálogo de produtos. Dá trabalho, mas é todo um legado que a gente deixa para a empresa, e nós aqui, atuantes comércio exterior, temos que deixar esse legado para 2030, para que a nova geração que venha
possa usar toda essa trajetória que nós criamos aqui e fluir, processo de importação aéreo, um dia, desembaraço em 2 horas, né? O Isso. recém-lançado despacho, né, antecipado sobre nuvens, né? A gente já A faz gente não pagava mais os 15 dias lá em Santos, né, gente? Então, né? assim, Exato. Então, assim, a gente vê cada vez mais da SA, do INPE, do LPCO, catálogo. O que a gente vê isso? São conformidades, controles. Então, a gente tem que parar, olhar, fazer esse exercício chato, longo, detalhista, né? Ter parceiros bacanas aqui que nos auxiliem a fazer isso, ter sistemas importantes que possam nos auxiliar e caminhar, porque 2030 é isso. Quem vai ficar para trás vai ficar no canal vermelho, vai ficar ali documento conferência física, vai ficar achando, vai ficar parado. Então, assim, vai perder muita competitividade e eu acho que a preparação já está vindo, gente. Então, assim, a gente tem que olhar isso, né? Olhar a parte mais estratégica do comércio exterior futuro. É uma preparação necessária, né, Gabi? Você vai ter um trabalho agora para ter um benefício lá na frente. E aí, essa questão mesmo de portal único, consolidar todas as informações no só lugar, simplificar. Então, é bacana que o governo esteja atualizado a isso e oferecendo esses canais, mas também eu acho que não é uma via de mão única, né, Rô? Exatamente. Daí também estava pensando, como você falou, Gabi, toda essa jornada aí de que antes começou apenas com uma redução de custo e o comércio exterior se tornou uma área estratégica, e agora a gente falando a respeito de compliance, né? E eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre como que você vê esse outro lado, né? Como que a empresa está se preparando para a questão de viabilizar uma maior governança e maior transparência das operações, né? Então, assim, o que o governo espera das empresas? O que você acha a respeito disso? Oi, Rô, obrigada aí pela. Vou começar, depois as minhas parceiras complementam. Perfeito. Eu acho, assim, falando de conformidade, diligência, né, nos processos. Para mim, assim, é o pilar fundamental. É o que faz o nosso processo fluir. Assim, a gente compartilhando exemplos práticos, né? A gente está muito aqui na teoria, mas vamos falar mais de que a gente já fez, implementações. Existia aí no mercado Ricoff, por exemplo. O Ricoff, para quem não sabe, ele é uma modernização de drawback. Então, a gente está falando de drawback, suspensão e isenção. O Ricoff, hoje, ele abre importantes janelas. O drawback, ele pega aquilo que você sabe que já vai trazer, que vai exportar, ou que você já exportou alguma vez e está repondo, matéria-prima, né? O Ricoff, ele faz assim, ele amplia. E falando um pouco do fisco, voltando para a sua pergunta, o Ricoff permite que a gente, por exemplo, esteja em compliance, né? Então, no meu dia a dia, tudo que eu trago, produzo e exporto, a Receita está lá, deixando para mim um crédito de suspensão do imposto de importação, Maria Mercante. Então, eu não preciso mais ficar coordenando o ato concessório, gente. Abrir ato concessório, ter o vínculo, né? O time bem da KPMG sabe que o quanto a gente trabalhou com atos concessórios de drawback. Então, assim, precisa ter modernização nas coisas que nos proporcionam. Então, a gente precisa estar olhando. Posso passar de um drawback para o Ricoff? Pode. É difícil? Mas dá. Então, assim, pilares, como eu comentei com você, pilar de controle. Quem está no dia a dia batendo operação ali, todo mundo que está aqui ouvindo sabe disso. A maioria das pessoas deve estar pensando, nossa, bacana, mas não tenho como, não tenho tempo de olhar isso. Meu time faz para mim. Eu não tenho como olhar, estou fazendo importação, estou fazendo exportação, não dá. Põe alguém olhando compliance, pega um procedimento, vê benchmark, implementa você mesmo. Uma assessoria de uma consultoria é importante, mas assim, implementa, você pode começar, né? Então, está em conformidade do diligência de processo fornecedor, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito aqui, é muito forte, é do diligence de fornecedores. Então, assim, saiba com quem você está
sendo parceiro, com quem você está lidando, né? Tenha parceiros idôneos, assim como você. Tenha pessoas com skills dentro do time. Criem um pilar de controle, gente. Uma pessoa para empresas menores, meia pessoa, uma assessoria, mas é importante ter um olhar. Quem está no dia a dia não consegue dar conta disso. Então, é importante ter um suporte para poder estar olhando todo esse pilar de diligência, de conformidade. E tudo isso leva em correções de processos, melhoria de processos, produtividade. Isso vai puxando, sabe quando uma corda puxa a outra e vai te puxando e elevando os seus patamares e cada vez mais você consegue agregar valor para o negócio. Então, eu posso afirmar que a área de Trade Operations, como a gente chama, aqui é um pilar importantíssimo e fundamental para a empresa hoje. Assim, não era terceirizado. Hoje não. Hoje eu posso falar com as melhores pessoas, melhores profissionais, tanto de regimes especiais quanto de comércio exterior, estão aqui hoje como parte do time. Então, acho que tem que estruturar, tem que fazer isso, e a gente pode começar, a gente não pode ter essa preguiça, né? Dá uma preguiça, né, gente? Falar de OEA, falar de NCM, a gente sabe, a gente quer fazer importação e exportação, mas criem esse legado, deixem É esse um legado. passinho, né, Gabi? A gente dá esse passinho a mais e daí ver como que torna mais fluida, inclusive, a operação, né? Pensa só como que era uma gestão de drawback e hoje uma gestão de recoff e como o time fica muito mais preparado, né? Então, acho que também esses pontos são importantes e que junta com todos os tópicos que você falou, né? Enfim, muito bacana. Rui, eu acho também que, assim, como a Gabi comentou, né, são pontos de dor sempre, né, toda mudança aí, no começo é difícil, né, então, tanto o ponto ali de melhoria de processo, mudanças estruturais, né, são mudanças necessárias, mas são difíceis, né, a Gabi até comentou, são mudanças que dão trabalho. E aí, até nesse sentido, né, eu aproveito para perguntar também aqui para a Raquel e para a Cris, o que que elas entendem, né, em termos assim de desafios, né? Quais seriam os principais desafios que precisam ser endereçados para garantir tanto a conformidade quanto a governança dessas operações aduaneiras, né? O que que vocês acham, meninas? Raquel, eu complemento, você quer que eu comece? Fica à vontade. Acho que eu vou começar, Cris, porque eu Tá, achei beleza. interessante aqui que a Thaís falou conformidade e governança, né? E eu gostei da palavra governança, porque tem sido um desafio atual aqui. E, bem, eu não sei, a Gabi estava falando, né? Fico na operação, às vezes fala dessas coisas da preguiça. Daí, o meu lado, eu fico gerente da consultoria. Então, eu sou a pessoa que, assim, ama falar, tenho informação jurídica, já viu, né, Gabi? Amo falar sobre legislação, vamos implementar aqui os requisitos e tal. E aí, o que acontece? Aí, pegando o gancho com a pergunta, por que eu destaquei que ela falou conformidade e governança? São coisas diferentes. E quais as frentes que a gente tem trabalhado no projeto de implementação e de adaptação, né, de todos os terminais, importações e exportações para dentro do PUCOMEX? Quando a gente fala de conformidade, a gente está falando muito de processos, os processos robustos, seguindo a lei, né? A lei, ali, que a gente fala no direito dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, tem que seguir, é isso, ponto, né? No compliance, não existe eu estou meio compliance. Ou eu estou seguindo a lei ou eu não estou seguindo a lei, não existe isso, né? Existe sim a parte de risco que a gente comentou aqui. Então, tem uma parte, a conformidade com relação a processos e controles internos que precisam ser todos revistos, porque a gente está falando de uma mudança muito grande quando a gente fala do PUCOMEX, é o novo processo de importação. Não é uma coisa ali, acolá, que foi alterada, não, é todo um novo arcabouço jurídico que está sendo reformulado, né? A própria legislação da importação, a legislação da exportação já foi alterada, toda a limpeza de normativa que a Receita Federal já fez nos últimos tempos. Ano passado, em meio à pandemia, a gente viu que eles já foram limpando, revogando um monte de instrução normativa. A gente agradece, aliás, porque a nossa legislação de comércio exterior tributária também é muito remissiva nesse país, é uma loucura, gente, é insano, né? E aí, por que eu dei destaque para a parte de governança? Uma coisa é, você vai adaptar os seus processos, você vai implementar os seus controles e você vai fazer a limpeza da sua base de dados, você vai construir seu catálogo de produtos.
Se você não tem um procedimento de governança robusta, né, para você manter esses procedimentos atualizados, que os controles realmente estejam implementados, que a sua equipe ali operacional esteja seguindo aquilo, que a sua trade compliance esteja ali todos os dias, né, te auditando e atualizando os controles, o que, que vai acontecer? Gente, eu falo aqui, olha, um mês é suficiente para acabar o seu catálogo, para acabar tudo que você implementou. Então, assim, governança é o combinado, conformidade com governança. Não tem como você fazer toda uma reestruturação. Agora eu implementei conformidade na minha empresa está com o trade compliance aqui robusto, tá bom. Mas se você não tiver o procedimento de governança, infelizmente, em pouquíssimo tempo isso vai acabar. Cris, passo para você complementar, fica à vontade. Obrigada. Eu queria complementar, as empresas precisam de conhecimento especializado, né? Estão me ouvindo? Bem? Agora sim, eu ia comentar que você deixou a gente no suspense aqui, Cris. Então, a gente precisa, as empresas precisam realmente entender, né? Claro que é uma coisa meio óbvia, será que é tão óbvio assim? Essa questão dos treinamentos constantes, né? Das pessoas terem conhecimento especializado para conduzir esses temas aduaneiros, né? Então, a gente está falando também de capacitação interna. A gente está falando, igual a Gabi falou, de conhecer os seus parceiros externos, né? Que eles sejam confiáveis, que eles possuam programas de conformidade, né? Também uma coisa que é muito importante destacar, né, pessoal, o alinhamento que a gente precisa ter, né, com a alta direção da empresa. Então, acho que é mais ou menos isso. E também, quando a gente pensa também em tudo isso que a gente está falando hoje, a gente tem que pensar a médio e longo prazo, né, pessoal? A gente tem que ter, sim, uma preocupação com os investimentos, mas a gente tem que ter muita tranquilidade que o retorno, ele é certo, né? Ele é certo. E então, era essa contribuição que eu queria fazer aqui nesse momento. E aí, né, Cris, quando você fala o retorno é certo, mas assim, a gente está falando de um ambiente enfim, mais informatizado, né, centralizado. Então, assim, às vezes, né, existe uma ilusão de que no primeiro momento eu vou migrar para o Pulcomex, eu vou criar a centralização de processo e assim, já vou reduzir a já vou capitalizar. Assim, você não vai capitalizar aquilo no primeiro momento, porque quando a gente fala de transformação e uma transformação tão robusta, né, desse nível que são as medidas que a gente está falando do UFC que estão sendo implementadas, e principalmente hoje o Comex, no primeiro momento você não vai conseguir capitalizar e falar, já tive aqui meus cost reductions. Não vai ter. Pelo contrário, talvez no primeiro momento em que você implementa toda a conformidade, todo o ambiente de automatização, você vai ter incremento, tá? Esse é o problema. Exatamente. E aí, muitas vezes as pessoas desesperam. Só que aí você tem que ver que a longo prazo... Médio e longo prazo. Você tem que fazer um cálculo de capitalização desse seu projeto do Comex dentro da empresa a longo prazo. A longo prazo, eu vou conseguir capitalizar ano a ano. Isso é que a Cris falou, ter a tranquilidade que você vai conseguir fazer isso. Ter a confiança exatamente que você assumiu esse compromisso que você está implementando, isso vai dar certo. Mas principalmente quando a gente fala de ferramentas de informatização, né, facilitação, redução de todo esse ambiente complexo para o mais simplificado, no primeiro momento, as pessoas até confundem. Eu já participei de alguns fóruns de discussão que falam, nossa, a gente está num ambiente muito complexo, porque está vindo Portal Único de Comércio Exterior. Eu falei, não, Portal Único de Comércio Exterior é o ambiente mais fácil, mas não é muito complexo você entrar no ambiente mais fácil, porque a gente vinha trabalhando de forma complexa no ambiente complexo. Então, ou você muda tudo, e é o que a Gabi falou, para de trabalhar Excel, sabe? Abre a sua mente, tenha pessoas comprometidas, parceiros que assumam o mesmo compromisso que você, e você migra, ou você vai ficar amargando ali, sofrendo, enfim. Aí, só lamúria e lamentação. Porque, Raquel, isso que você falou, né, do processo, da automação, no final das contas, é o mote relacionado ao processo. Então, realmente, a empresa ela tem que ter um processo ajustado, bem no que você colocou, tropicalizado o negócio dela,
para que aí seja possível se conectar com a proposta de valor do, por exemplo, do Pucomex, especificamente falando aí no caso da importação do NPI, né? Então, realmente, para se dar um passo adiante, a empresa ela tem que ter uma autoconsciência, né? A gente não brinca que para evoluir espiritualmente como indivíduo, a gente tem que ter uma autoconsciência de quem a gente é. A empresa Autoconhecimento. também tem, exato. O CNPJ também tem que ter isso, né? Também tem que fazer isso. Sim. Mas legal, acho que a Thaís ia comentar uma coisa, Thaís, eu te cortei, Sim, desculpa. não, imagina. Eu ia aproveitar esse ponto que a Raquel estava falando, né, da governança, e até puxando o gancho lá da sua primeira pergunta, né, que a Gabi falou ali, da implementação de uma nova área, né, de uma área que tem um olhar Latam mais estratégico, com pilares bem definidos. Eu acho que, assim, né, é claro, por tudo que a gente está comentando aqui, que existe aí uma tendência no mercado, né, de enxergar a área de comércio exterior como uma área de fato mais estratégica dentro das empresas, né, e não só aquela área ali que está preocupada com a operação, com o recebimento da mercadoria, né, da matéria-prima importada, enfim. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, e daí eu acho que vale a pena ouvir tanto as meninas da Mecomics quanto a Gabi, assim, na visão de vocês, quais são as formas mais efetivas da gente levar essa nova visão do comércio exterior como uma área mais estratégica para a alta administração da empresa mesmo, né? Porque a gente sabe que tanto a questão da governança quanto ali para você fazer uma mudança estrutural dentro da área, né, da empresa, tem que ser top-down, né? Não é a gente só que decide. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês dão de dica, né, até para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, para a gente, né, levar esse mindset novo aí para as empresas que talvez ainda não estejam tão engajadas nesse movimento. Eu posso começar, Thaís, respondendo aqui um pouco também. Eu gosto sempre de dar exemplos práticos, porque as pessoas conseguem copiar, fazer igual, então acho que a gente consegue olhar mais. Primeira coisa, mostrar todo o valor agregado de custo. Então, assim, quando eu fiz um comparativo que eu gastava X com frete, depois mostrei que eu podia gastar Y, X menos 100, talvez, mudando o modal, fazendo um planejamento com o time de planejamento de demanda melhor, trazendo menos embarques, fazendo mais marítimo, alguma coisa assim, tá? Troca de um despachante, troca de uma empresa que faz todo o serviço for PR para você. Então, quando você... Primeira coisa, eu posso ter melhor serviço com custo menor. Então, primeiro, controle financeiro. Acho que brilha mais os olhos e é uma melhor forma de você levar isso é o valor agregado que o comércio exterior dá. O comércio exterior não é caro. O comércio exterior tem formas de você mitigar. Então, primeira coisa, quando você mostra, por exemplo, a utilização de um RICOF para a empresa, que você não deixa de pagar imposto de importação, né, principalmente empresas que exportam, brilha os olhos. Então, a primeira coisa que fez brilhar os olhos da liderança aqui foi quando a gente mostrou quanto que eu gastava e quanto que eu podia gastar. E implementou. Mostrou isso na prática, e isso deu impacto no PNL, então deu impacto na rentabilidade da empresa. É a primeira coisa que vai brilhar os olhos da liderança, é a gente poder mostrar comparativo de custo e redução de custo. E eu vou aqui na linha do que a gente trabalhou, tá? Eu implementei um pilar de controle financeiro, oportunidade, atividade, projetos, ganho lá na frente. Segunda coisa, o que eu faço errado? Então, assim, a gente não pode ter medo de ter auditorias, consultorias fazendo assessments. Então, a gente contratou assessment para entender o que a gente podia melhorar no nosso processo. A gente tinha um monte de coisa. Não é fazer errado, é coisas que acontecem. Como eu disse para vocês, é difícil, né? 100% de acurácia em diversas coisas, né? Então, assim, contratar suporte, olhar a conformidade, olhar processo, estandarização de processo, fazer importação sempre igual, fazer exportação. Então, isso também, quando a gente mostra, e isso mostrou um nível, um patamar de maturidade, digamos assim. A gente saiu de uma maturidade de processo com mais de 100 itens, 100 pontos de compliance para assim, 10 itens ainda que a gente está tratando. Então, assim,
isso também brilha os olhos. E por último, e não menos importante, oportunidade. Quanto a gente está olhando no mercado, olhando para fora da nossa casa, oportunidades que tem aí, regimes, LETEC, fórum, a gente participa, vocês participam de comitês, entidades de classe, debates, a gente precisa ter tempo reservado para trazer inovação. A gente não pode ficar fazendo nosso arroz com feijão, achar que é só isso. Não, trazer inovação. Que ferramenta que tem aí? A gente trouxe um cubo, né? Empresa que consolidou KPIs, faz extração e vai lá para a diretoria e mostra a performance de lead time, comparação por linha, por fornecedor, por freight forwarder. Simples, simples. Hoje a gente tem muito isso de extração de dados. Então, um terceiro que eu recomendo é automação, visibilidade em real time. A gente fala muito de control tower, né? Então, eu consigo ter visibilidade no meu comércio exterior, por linha, por importação, por processo. E então a gente buscou isso. Dentro desses 3 pilares, a gente conseguiu dar essa visibilidade para grandes lideranças aqui da companhia. Gabi, quando você fala dessa questão da visualização das informações, aí você também menciona a utilização de ferramentas tipo Power BI, mecanismos de demonstração, visual mesmo, do ponto de vista Isso, estratégico, bem já digerido, né, com os pontos principais, exatamente. definição de KPIs. Exatamente, Ana, é isso mesmo. A gente usa muito o Power BI e a gente construiu isso internamente, inclusive, e dá visibilidade, né? De quanto que eu gasto, o custo para servir, o custo de uma importação, o valor agregado o impacto que eu tenho na venda de um produto quando eu reduzo o custo de importação. A gente fez cubos dentro do Power BI que a gente consegue hoje fazer escolhas. O que eu vou trazer aéreo, por exemplo, eu faço escolha do que eu posso, de fato, né? O que eu tenho que trazer aéreo, o que eu posso, o que eu devo. Então, a gente consegue olhar e traçar planos estratégicos para o comércio exterior hoje. Antes a gente ia fazendo, e não, hoje a gente, com ferramentas de visualização Control Tower, por exemplo, eu tenho a visão da América Latina inteira, de todos os meus embarques, o que está gerando prejuízo, o que está gerando rentabilidade, aonde pode atacar, onde não pode. Então, Power BI, a gente também implementou o sistema One Global System, né? O SGT, o One Source Global Global. Trade. Isso, junto, parceria aí também com vocês. Então, acho que isso também enriqueceu, mas isso não foi em 1 minuto que a gente vem construindo, por isso que eu falo e repito, a trajetória é longa, mas ela tem que começar. Tem que começar a limpar a master data da empresa, olhar catálogo de produto, olhar isso para poder chegar no DWIN, chegar no LPCO, chegar numa ferramenta, chegar num RICOF, chegar aí num patamar que a gente quer. Então, assim, a gente está numa jornada aqui, 5 anos construindo. E por isso que eu acho bacana o começo, né? Porque eu gosto muito de falar isso, gente, porque a gente, como profissional, a gente tem que deixar grandes legados para a futura geração de comércio exterior, para o comércio exterior parar de ser taxado, né? Todo mundo fala, Brasil é muito burocrático, e é mesmo, a gente sabe que é. Mas será que vai continuar sendo assim? Então, fica o desafio. A gente tem que ser responsável por ser um agente de mudança do comércio exterior do Brasil também. Não depende só dos órgãos, né, governamentais ou anuentes. Depende também da qualidade de informação que cada empresa gera. Exato. Com certeza, Gabi, com certeza. Eu acredito que Sim. também, acho que as meninas também na Mecomex têm pontos interessantes para compartilhar nessa questão, hein? Sim, Sim, sim. Não sei o que você ia falar, depois eu falo. pode ir, porque é bom falar dessa visão mais prática, né? Que eu sei à frente aí Sim, eu acho que eu tô totalmente em linha com o que a Gabi falou, e eu acho que o ponto para a gente tirar o Comex puramente da parte operacional, né, que a Gabi estava falando, e para essa parte estratégica, ela falou muito de construir baseline no final das contas, né, Gabi? Então, assim, eu acho que para chamar a atenção do financeiro, né, falar lá, olha, eu sou uma área estratégica, você tem que bater no finance. Muitas empresas já têm feito o movimento de colocar o comércio exterior, né,
o trade compliance, a consultoria dentro da área do próprio finance e não está mais dentro da logística. Esse é um movimento que a gente tem observado em diversas empresas, mas para as empresas que não têm isso, que ainda não aconteceu, ou até as que têm, sabe que sem um baseline, então, hoje, né, na minha operação eu tenho esses custos, então montar o baseline do as-is e projetar o seu to-be para você conseguir chegar lá na frente e comprovar de fato que você trouxe impactos, que você conseguiu trazer os tão queridos, né, o cost reduction, o cost avoidance, dentro desses projetos que estão sendo implementados. Então, total em linha com o que a Gabi falou, e eu fico aqui também muito focado em construir esses baselines para conseguir fazer as comprovações. Acho isso super importante. Um outro ponto aqui que eu anotei para fazer gancho com a fala da Gabi é com relação a que ela falou das auditorias, né? Então, assim, a gente tem muita essa cultura, né, de a empresa se auditar e tudo mais, mas quando a gente está falando do trade compliance, a palavra que é utilizada e que é sugerida na própria normativa do OEA é o risk assessment. Então, o assessment é a avaliação de risco. A auditoria é um mecanismo de você avaliar o seu risco. Mas não necessariamente vai chegar aqui, né, se você contratar um parceiro para rodar um risk assessment com você, ou você criar a cultura do risk assessment, você vai estar sempre auditando. Não, você vai estar sempre avaliando todos aqueles critérios, né, de compliance, de controles internos, de manter os seus processos robustos e atualizados de comércio exterior. Então, assim, não ter esse receio, né, auditoria, meu Deus, para tudo. Não, é um processo totalmente diferente, porque ele está relacionado com a avaliação de riscos da área de comércio exterior da sua empresa, que não se confunde com a auditoria, que é um mecanismo que pode ser aplicado para a avaliação de risco. Acho que eram esses pontos que eu gostaria de ter complementado. Cris, fica à vontade também. Não, na verdade, vocês estão falando, Gabi falando, você Isso é falando, bom. todo mundo falando, e eu estou aqui pensando, algumas pessoas, né, que Conectando. podem estar ouvindo a gente, algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, estão me ouvindo bem? Agora Agora sim. sim. Vocês estão falando e eu estou pensando nos ouvintes, né? Às vezes, meu Deus, como que eu vou fazer isso tudo? Por onde que eu vou começar, né? Quem ainda não começou, eu não sei. Mas eu estou lembrando de uma fala, né, do congresso que a Mecomex fez com as outras Amecomex, né, na América Latina. Eu acho que foi a fala do Thiago mesmo. Opa, Cris, Acho que perdeu a Cris. a gente te perdeu, Acho que Cris? perdeu. Será? Acho que sim. Para fazer jus a uma live, né, de pandemia, né? É assim, gente. Oi, Cris. Cris, a gente perdeu, mas eu acho que eu sei o que você ia falar, porque você está falando do congresso da Mecomex Latam, que a gente fez junto com o Tiago, né, da gerente, né, do programa Portal Único, também participou. Ai, voltou, Cris. Vou falando aqui, Cris. Daí, quando você voltar a conexão, você me interrompe. Também participou o Fabiano Diniz, acho que a Cris ia falar, eu tô supondo, tá, gente? Ela pode entrar aqui e falar outra coisa. Beleza. Que ele até fez um post, pessoal, que ele falou que ele acha que eles reforçaram que o governo está adotando a metodologia Agile, né, para implementar todas as ferramentas do PUCOMEX e que as empresas já devem fazer o movimento interno de pouco a pouco e iniciando, e não esperar lá na frente para querer aplicar toda a transformação. Então, eles estão seguindo o Agile, então as empresas não podem ser irresponsáveis, né, ele escreveu com todas as letras, de deixar só lá para frente para fazer esse movimento de transformação. Então, que já deve sim também começar os projetos internamente para fazer esse movimento de adaptação a todas as medidas de facilitação, principalmente o PUCOMEX que está sendo implementado. Oi. Perfeito. Acho que a Cris caiu mesmo, gente. Acho que sim. Mas aí, assim, eu acredito que ela vai nos permitir seguir aqui adiante, né? A gente vai seguindo e Sim. depois a gente retoma com ela. A gente recebeu uma pergunta aqui que até eu acho que está bem em linha com a conclusão geral, né? Para tudo que está sendo caminhado até então, né? De discussão do que vocês trouxeram em pauta hoje.
E até vejo que a Mar tem um ponto relacionado a isso, né, Mar? Isso, Ana, obrigada. Eu estava aqui pensando quando a gente estava conversando, e que a gente falou das dificuldades de fazer a implementação de compliance, e também das dificuldades de você tornar o comércio exterior uma área estratégica. Então, conversamos bastante dos nossos desafios. E eu queria trazer, assim, como mensagem final, e as oportunidades que a gente pode ter, de ter essa mudança de mindset do comércio exterior para um ponto estratégico e do compliance como uma vantagem competitiva que a gente também pode ter em relação aos nossos outros competidores, enfim, ao ambiente do mercado. O que as convidadas acham sobre esse ponto? Inclusive, Márcia, se você me permite um comentário, até a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso sócio líder da área de Trade and Customs, o Carlos Ottoni, exatamente nessa linha também, questionando sobre como então, no final das contas, a gente posiciona a área de Comex como para obter essa vantagem competitiva que a Mar comentou. E também aproveitando, ele mandou um abraço aí para todas as convidadas, para todas nós também, parabenizando pelo evento, gente. Só dei uma pausa aqui para a gente poder para poder fazer esse reconhecimento que realmente está demais a discussão. Sim. Gabi, não sei se você quer falar. Não, posso complementar, acho que. Já falou bastante sobre oportunidade, né, Gabi? Não, eu gosto. Vixe, eu falo muito, até por isso que às vezes eu fico quieta para deixar todo mundo Gente, falar. eu também, por isso que eu fico assim, Cris, você quer falar? Gabi, você quer falar? Porque senão, gente, Vamos você lá. deixa... Primeiro, um abraço, Tony. Prazer te ver aqui também. Mas eu acho que, gente, assim, primeiro passo, o que fazer? Depois dessa conclusão dessa nossa conversa, né? O que a gente pode deixar aqui de contribuição? O que a gente vai fazer quando voltar aqui para as nossas atividades? Olhar, ter um olhar diferente sobre a área, né? Eu acho que o que está bom, o que não está bom na minha área, né? Seja você que está aqui nos ouvindo um líder, seja você um analista, não importa, gente. Cada um agrega valor na sua função. Não estou falando aqui porque eu estou em uma posição ou não. Eu sempre tive esse mindset, né? A gente fala muito hoje em dia de mindset de crescimento e não um mindset estagnado. Sempre fiz assim, comércio exterior, é assim. Não. Voltar para trás e falar, o que eu posso fazer? Então, olhando aqui hoje, da área que eu cuido, então, vamos reunir toda a área, entender o que a gente pode fazer um comparativo do que eu tenho bom, do que eu não tenho bom. O que é o bom? O bom é a legislação, é o procedimento da sua empresa, é você poder ter uma assessoria de uma empresa para poder te guiar no caminho do bom. Então, acho que é isso, né? Quando eu entrei aqui, eu fiz um plano de 5 anos, eu fiz um de sair do médio. Quando eu entrei, a gente estava num nível mediano. Aí, em 2022, eu vou chegar no bom, para 2024 eu estar no ótimo. Então, assim, eu estou nessa jornada aqui que eu estou contando para vocês. A Johnson está nessa jornada. Então, o que é o ótimo para a gente? Está perfeito? Não, a gente tem falhas humanas. Então, que é que a gente construa esse plano da sua empresa, da sua área? Hoje eu estou num nível médio, nível ruim, eu vou para um nível bom, né? O que está bom de documentação, padronização, custo, fornecedores, parceiros. Façam isso, entendeu? Dentro da área de vocês. E aí olhar para fora. Eu acho que a gente está fazendo isso, está olhando para fora. O que eu tenho hoje de automação? O que eu tenho hoje de control tower? Eu tenho visibilidade. Hoje eu sou gerente da minha área de comércio exterior. Eu chego todo dia de manhã, eu sei quantos processos eu sei quantas exportações eu tenho. Para fazer isso, meu time tem que fazer um monte de VLOOKUP, de pivotê. Então, assim, o que a gente tem hoje no mercado, como Power BI, que pode nos dar essa visibilidade, né? Hoje eu chego todo dia, eu quero saber, eu converso com todo o meu time, eu quero saber como está. Então, assim, eu acho que é construir isso, sabe? É uma longa jornada e deixar isso depois muito legal, porque depois lá na frente, o que eu estou vislumbrando em 2024, que é meu plano final de 5 anos, é olhar isso fácil, olhar para trás e entender que eu posso ter flexibilidade, disponibilidade, tomada de decisão, né, de custo. Então, acho que comecem a construir de passos lentos. A gente falava do elefante, das formiguinhas. Então, assim,
começa, mapeia, prioriza. O que eu tenho hoje de mais grave, que são os nossos É elefantes, isso aí, que você Gabi. falava, Isso que eu né? ia falar, Gabi. Complementa você. Complementando, Gabi, aproveitando, pegando o gancho aqui. Assim, por que que eu, né, falo, nossa, a Raquel só fica falando de avaliação de risco. Gente, assim, às vezes, né, você vai fazer um bench, aí você fala, nossa, porque com uma pessoa aqui na empresa, a minha dor é classificação fiscal, mas às vezes na sua empresa você não tem uma base de dados tão extensa, enfim, sabe? Às vezes sua dor é o MRO lá, né, que de todo mundo é, a parte de partes e peças, enfim. Por que que a gente bate tanto na parte de avaliação de risco? Porque às vezes a Gabi está falando aqui, né, também, né, Gabi, de regime especial, nós migramos para o Recoff. Mas será que para a sua empresa faz sentido migrar para o Recoff? Então, se você não faz uma avaliação de risco, onde que está o risco da minha operação? Onde faz sentido eu aplicar esse change? Se você focar em tudo, eu vou linkar todos os critérios e oportunidades do comércio exterior, eu vou atacar. Não, você não vai. Você não vai conseguir. Então, aí faz a avaliação de risco, verifica as oportunidades. Eu acho que é bem o que a Gabi falou, elenca 3, coloca um plano a longo prazo, ó, nesses próximos 5 anos eu vou atacar essas 3, depois eu vou mais nessas. Porque querer fazer tudo, não dá, né? Não dá para fazer tudo. E mais do que isso, talvez você não tenha o retorno apropriado que você tenha, que você esteja buscando. Então, se você quer se colocar no comércio exterior, quer colocar sua área como uma área estratégica, aonde realmente eu consigo posicionar já em primeiro plano minha área de comércio exterior como estratégica. Então, avaliação de risco, baseline, 3 pontos principais para atacar e vai passo a passo, porque querer fazer tudo não dá. Então, acho que é aquela jornada do autoconhecimento que a Ana estava falando, que a gente tem que conhece a ti mesmo. Uma das maiores frases, não é, da filosofia? Conhece a ti Exato. mesmo, conhece a tua própria área ali, Sócrates, para você conseguir, enfim, implementar as melhorias, se colocar, né, dentro dessa área de oportunidades e área estratégica. Opa, temos uma convidada especial, a Cris. Voltou. Voltei. Oi, amiga, e aí? Voltei de verdade porque eu vi tudo e eu vi que vocês não estavam me vendo nem Então, me você viu o ouvindo. que eu falei? Que eu não sei se era o que você ia falar. É isso mesmo. Aqui foi Eu vi tudo que você falou. Eu falei, gente de Deus. Tá, que é pensado. Bom, não sei Ô, exatamente Cris, a onde gente vocês até estão mudou o agora. tópico. O tópico é que a gente passou até. A gente gostaria de aproveitar que você fez essa entrada triunfal para dar o seu ponto de vista sobre o questionamento que a Mar fez, né, Mar? Qual que era mesmo? Era mais uma questão de o que você acha que traz de vantagem competitiva para a empresa, mudar esse mindset também, colocar o comércio exterior num ponto estratégico, ao mesmo tempo que a conformidade também pode trazer essas vantagens. Então, era mais um comentário geral, que você gostaria de deixar de legado. Eu não ouvi o que as minhas colegas colocaram, né? Espero não ser repetitivo. Mas, assim, quando eu penso nessa questão, eu não consigo pensar hoje em uma empresa, né, atuando no comércio exterior com todas essas evoluções, todas essas iniciativas para desburocratizar o comércio exterior, né? Como a Gabi falou em um dos painéis anteriores. Realmente, né, o Brasil tem as suas burocracias, mas todo esse movimento é mundial, não, é mundial para desburocratizar, né? E eu não consigo enxergar uma empresa competitiva no mercado internacional sem essa questão do compliance, né? Sem a conformidade, sem esse relacionamento junto com os órgãos fiscalizadores, essa parceria, né, aduana-empresa. E eu tenho assim, eu falo com convicção que o retorno ele é certo, ele não é em curto prazo, mas ele é certo, né? O que as empresas ganham, né, com fluxo de caixa, quando tem um drawback, um recoff, um ex-tarifário, né? E, enfim, são tantas possibilidades, né? Então, eu gostaria de deixar essa contribuição, porque foi o que realmente eu consigo. Eu já entrei, você falou, e eu comecei a pensar sobre isso, não sei se foi
isso que foi colocado. Espero ter ouvido aí. Cris, faz total sentido e coincidentemente, pena que, não sei se você está, agora acho que você está me ouvindo, né? Ouço, não Coincidentemente, parei de você ouvir, não. realmente, legal. Coincidentemente, você trouxe realmente um ponto adicional, né? Interligado com o que as meninas colocaram, né? A Raquel e a Gabi, mas também um ponto de vista adicional. Esse questionamento da Mar sobre o Comex como uma vantagem competitiva, no final das contas, ela acaba sendo tangenciado quando a gente considera que, com certeza, na empresa que vocês trabalham, já teve esse ponto, né? Do tipo, eu estou com uma questão relacionada, um problema relacionado a alguma outra área importante da empresa, então, normalmente essas empresas ou essas áreas acabam recorrendo à área de Comex como uma alternativa para mitigar, diminuir o impacto, né, da performance não adequada, né? Então, por exemplo, no início da nossa conversa, né, eu dei exemplo da questão do abastecimento de linha, né, a parada o medo de você ter uma mudança do forecast, não atendimento daquela nova condição de suprimento. Quem que é a área que salva, né? Quem que é a área que vai ter que se mobilizar para fazer o negócio acontecer? Comex. Eu não consigo, eu preciso atender um cliente no exterior numa determinada condição. Quem que é, no final das contas, a área que vai ajudar a fazer isso acontecer? Comex. Então, de fato, esses pontos sobre preparar o terreno, deixar esse legado, né? Pensar numa construção, um crescimento orgânico da área, sustentável, tendo a cautela com a conformidade e a governança, que foi perfeita essa colocação, Raquel. Essa divisão do que são as responsabilidades, eu tenho que ter as duas coisas junto. Aí naturalmente, a gente não tem como não ter uma área que realmente vai agregar, que não vai agregar, né, o desenvolvimento da empresa. Então, a gente está falando de realmente hoje um setor estratégico e que depende de várias outras áreas, né? A gente está conectado, não é isolado, então tem que ter a comunicação e tudo mais. Meninas, olha só, a gente está caminhando para os minutos finais do nosso evento. Eu gostaria só de abrir esses minutinhos para vocês, primeiramente para agradecer imensamente do lado da KPMG pela participação, pela discussão de altíssimo nível. Nós temos assim muito orgulho de ter a oportunidade de ter parceiras de vida, de negócio como vocês. A gente já considera vocês há bastante tempo aí muito mais do que só representantes de empresas. Vocês são pessoas assim que também nos inspiram como seres humanos. Então, muitíssimo obrigada aí, com certeza. Não, foi uma aula também para a gente. É sempre muito bom ter a perspectiva, outros olhares de pessoas com tantos anos de profissão. Espero que vocês, convidados, também tenham aproveitado bastante. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e as minhas colegas e amigas de KPMG, Roberta, Thaís, Paula, a Marcela, também pela incrível colaboração. Mensagem final para vocês, meninas, que são as nossas convidadas, aí Raquel, Cris, Gabi, fiquem à vontade aí para a gente poder depois encerrar. Acho que eu posso começar e depois eu vi que tem uma última pergunta aqui. Acho que depois a gente pode responder para a pessoa que perguntou, tá? Acho que eu vai não ter tinha tempo. visto. Boa, Gabi. Mas eu acho importante a gente falar depois de pandemia e a gente responde para vocês, tá? A nossa opinião. Só mesmo em respeito ao tempo. Obrigada pelo convite. Sempre super bacana estar aqui dividindo experiências. Eu acho que é super agregador para todos nós. E confiem em vocês, comecem a fazer o novo futuro de comércio exterior, né, dentro de cada área de vocês. É a minha recomendação. Um abraço, obrigada. Obrigada, Gabi. Sensacional, Gabi. Bem, eu queria agradecer novamente o convite, né? Eu brinco que eu visto o chapeuzinho duplo agora, porque estou falando a Raquel, né, profissional que trabalha como gerente da área de consultoria aduaneira do Grupo Cargill, né, no Brasil, mas também falo em nome da Mecomex. E aí, falando como diretora fundadora da Mecomex, gostaria de reforçar
o nosso agradecimento para a KPMG, que é um grande parceiro nosso, patrocinador da nossa associação sem fins lucrativos. Eu estou muito feliz de estar aqui com grandes mulheres profissionais do comércio exterior, para mim é uma honra. E aí ficou o meu convite também, em nome da associação, convido as mulheres especialistas em comércio exterior, né, de toda a América Latina, que é aqui o nosso, né, seguir o propósito da nossa associação de juntar-se a nós, para a gente viver essa transformação juntas, com muita sororidade, que a gente se apoie e que a gente conquiste tudo muito, né, sempre juntas. Então, fica aqui o convite para se associar também à Mecomex e a gente está sempre à disposição aqui para construir, para viver as trocas. Enfim, é isso. Obrigada, Ana. Excelente. Nós que agradecemos, Raquel. Ô, Cris, será que você vai conseguir falar o seu tchau? Perdemos a Cris. Bom, aí depois a Cris grava um áudio e publica para a gente poder também estender para os convidados. Obrigada, viu, pelo toque, Gabi. Eu não tinha visto a pergunta do Marcel. Marcel, a gente entra em contato com você, a gente tem o seu e-mail, e aí nós endereçamos esse seu questionamento, tá bom? Mas muito obrigada aí pela pergunta. Cris, você voltou? Acho que não. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Gabi. Obrigada a Cris aqui que Você me está ouve, Ana? presente. Foi um prazer realizar esse evento. Ah, agora sim, Cris, por favor. Eu desliguei meu vídeo para ver se melhora um pouco, só para eu me despedir, agradecer pelo convite e me colocar à disposição aí de todos vocês. Muito obrigada, foi ótimo, adorei. Excelente, Cris. Nós também adoramos bastante. Brigadão, gente. Então, forte abraço a todas e todos. Até em breve, nosso próximo evento, a saber, tá bom? Abraço, bom Tchau, dia. tchau. Tchau, Bom pessoal. dia, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.